bem-vindo. Vocês estão no podcast Rumo e hoje nós estamos recebendo um empresário. Até agora, acho que a gente só falou com executivos. E agora a gente vai estar falando com o primeiro de muitos empresários. E esse primeiro é um amigo querido, Décio Costa. Ele é proprietário, diretor da Cepera, um dos proprietários, ele é sócio, né? E é uma empresa familiar, ele vai contar um pouco da história dessa empresa que está nos nossos lares, com produtos maravilhosos, eu adoro, principalmente aquelas pimentas especiais. Aqui em casa fazem um sucesso tremendo. Né, ele tem aquela coisa básica da mostarda, né, do ketchup e tal, mas as pimentas tem molhos adocicados, tem umas coisas assim maravilhosas que eu recomendo. E então estamos aqui para a gente bater um papo sobre sucessão. E esse que é um tema super importante, tanto para empresários, eu diria que é mais importante até, né, quando você é dono de uma empresa, quanto para executivos, porque muitos executivos acabam tendo a sua carreira atrasada por não ter um substituto. E com a crise que a gente tem hoje de talento, mão de obra, enfim, qualificada, esse assunto passa a ser uma preocupação e deve ser uma preocupação, né, de todos nós que temos aí uma jornada de crescimento, que a gente precisa deixar alguém no nosso lugar para a gente ir para a próxima etapa, né? Então, sucessão é o tema de hoje e eu quero convidar você a aprender, como eu vou aprender com o Décio, aqui num papo muito interessante, para que a gente possa avançar. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que o Décio se apresente, conte um pouco da história dele, onde ele estudou, como é que, né? Conta um pouco. Depois a gente vai falar sobre a empresa e a família em si, mas primeiro vamos falar do Décio, né? Quem é esse camarada aí que está dirigindo uma empresa familiar com tantas iniciativas interessantes, BBB, marketing, feiras, enfim, a empresa está fazendo muitas coisas importantes e crescendo bastante. Então vamos lá, Décio, por favor. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Toda a comunidade aí, Rumo. Como você falou, a gente falar um pouco de mim sem falar da empresa é um pouco impossível, tá? Porque acaba sempre estando ligado. Mas na verdade é isso. Eu sou formado em administração de empresas. Antes da faculdade, já por esse lado da empresa, por já ter ido adolescente para a empresa, tudo, eu acabei fazendo um colégio técnico de contabilidade. Então não é muito usual, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer o colegial lá, humanas, exatas, o que quer fazer, e eu acabei já, por entender da empresa, por já ir na empresa, já era algo que eu gostava, e eu fiz um colégio de contabilidade, que é algo assim realmente que tem que gostar, né? Porque falar de número, falar de método das partidas dobradas, falar de débito e crédito, porque você já tinha essa ideia de estar na empresa, de empreender, de ver a coisa assim como os negócios acontecem também nos bastidores aí, na parte de controladoria de tudo isso. Então, eu desde jovem, empresa familiar, né, meu pai, minha mãe, na empresa, então a gente acabava nas férias, ia para a empresa à tarde, né, se era uma festa ou festa de final de ano, alguma coisa estava na empresa, então a gente acabei crescendo mesmo com essa cultura de ir para a empresa, de entender que tinha um negócio familiar, mas nunca como obrigação. Né? Nesse caso, meus pais sempre foram muito abertos naquilo. Cada um sou eu e duas irmãs, então nós somos em três, eu sou do meio, e cada um tem vontade de seguir uma outra carreira, ser, sei lá, médico, dentista, professor, uma carreira, nunca teve essa obrigação de ir para a empresa. Mas eu sempre me identifiquei, sempre gostei e sempre entendi que aquilo seria talvez o meu caminho mesmo. Mas ao longo dos meus estudos, então fui estudando, depois fiz o colegial. Eu tenho a minha irmã mais velha, então a minha irmã, quando ela fez 18 anos, ela passou a ir para a empresa à tarde, e eu ia com ela para a empresa à tarde, eu ainda era menor de idade, não dirigia, mas íamos para a escola, para o colégio de manhã, e à tarde a gente ia para a empresa. E isso eu tinha
16 para 17 anos. Então foi uma fase que era meio que um estágio, né? Não era uma obrigação, você tinha prova, você tinha uma outra coisa e estudar, mas era uma forma de ter informalmente um estágio na empresa. E aí quando eu fui para a faculdade, fui fazer administração, surgiu a oportunidade de fazer um programa de estágio e que acabou depois sendo um programa de trainee na Câmara Americana de Comércio, na AmCham Brasil, que naquela época não era o tamanho que a AmCham é hoje. A AmCham é uma organização que cresceu muito, com várias filiais aí pelo Brasil. Naquela época era ainda em São Paulo, no Brooklyn, na rua Alexandre Dumas, depois que foi para uma sede na Rua da Paz, mas antes ainda era um prédio da Becton e Dixon, né? E no térreo tinha a AmCham. Então eu comecei lá, como eram 10 estagiários, eu lembro que teve um processo seletivo, dinâmica, tudo novo para mim, né? E foi muito interessante poder participar desse processo. E acabei passando do programa de estágio, fiquei 6 meses como estagiário, e aí tinha alguns que se queriam e se passassem, ficariam mais 6 meses como trainee. Então a gente receberia os estagiários novos no próximo semestre, né? E eu acabei ficando, então acabei ficando um ano lá, e foi muito importante na minha formação, porque como eu já tinha feito meio que esse estágio na empresa da família, ali eu tive a oportunidade de fato de sentir um ambiente corporativo e entender, né, como seguir as regras, horário, hierarquia, né, ter chefe, tarefas para fazer. Então separar bem essa coisa da pessoa física da jurídica, né, vamos dizer assim. Então ali como aqui na empresa, eu sou um profissional, sou um executivo da família, mas sou um executivo, tenho uma função executiva a se realizar. Então a minha formação foi essa, foi contabilidade, depois administração de empresas, e ao longo da vida depois vários cursos, fiz curso de marketing, fiz curso de compras, de negociação, fazendo sempre alguma coisa, não pode parar, ainda mais hoje, né, que a gente é bombardeado de informações aí, a gente Poxa, não que pode parar legal. nunca. Eu acho que assim, a coisa mais interessante que eu ouço aqui, né, você falar é a importância de ter essa experiência fora da empresa para que você possa, de fato, ter essa vivência de como é que funciona o mundo quando você não é herdeiro, né? Quando você não é um sucessor. Então, esse respeito pela hierarquia, os processos, enfim, você entender que nada disso é uma perseguição, né? Eu tenho filhos e aí a mais velha já trabalhou comigo muitos anos. E na época era para tentar explicar isso era muito complicado. Agora ela já está há muitos anos trabalhando como no mundo executivo e é óbvio que ela entende perfeitamente como é que são as regras, mas eu acho que aprender primeiro fora é muito interessante. E é importante mesmo, Marcelo, te interrompendo, para os dois lados mesmo, né? Para a companhia, que você vai depois, como você falou, Sim. você vai ter essa vontade, esse desejo, essa capacidade de ser sucessor e não ser herdeiro. Você quer ser herdeiro, vai ter alguém que vai tocar a empresa e você vai estar lá administrando no conselho de outra forma. Mas se você de fato quer ser sucessor, Isso. também é bom para a pessoa, né? As pessoas que estão nos escutando aqui, estão nos assistindo, às vezes tem um filho, vem aqui para a empresa. E se a pessoa não tem essa experiência fora, Sim. às vezes não é nem por maldade, né? E a pessoa pode acabar cometendo alguns atos Uhum. falhos que não vai ser bom para a carreira dele. Então eu acho que é muito bom para a empresa, porque recebe um profissional já na empresa familiar com essas noções, e bom para a pessoa mesmo, porque ele começa a olhar e falar, porque a realidade é que a gente precisa de fato fazer mais que os outros. A gente precisa dar um exemplo de verdade. Não adianta falar isso funciona para um colega, para um funcionário, para um colaborador, mas não funciona para o sucessor. Não, se a função que ele está é uma função gerencial, ou uma função de trainee, ou uma função de ele tem que fazer como os outros fariam e mais, né? Dar o exemplo de fato. Então eu acho que isso é importante para as pessoas pensarem que eles falam, não preciso trabalhar em outro lugar, vá trabalhar em outro lugar. Vai ser muito bom para você, mais do que até para a companhia. Eu quero aproveitar que a gente falou de herdeiros e sucessores e a gente tocar nesse primeiro ponto aí, esse primeiro bloco é, sobre esse tema, porque é uma situação um pouco confusa, principalmente quando os filhos são jovens e você tem, às vezes, 3 irmãos que têm filhos, então são primos e um monte de gente.
E, claro, quando você é jovem, você quer ganhar algum dinheiro. E todo mundo acha que trabalho é aquilo que, né, tem vontade de fazer. Como é que essa divisão, como é que a gente pode pensar, e aí começando a falar sobre isso, herdeiro, óbvio, se você é da família, se você é um filho, né, um sobrinho, um neto, você é um herdeiro. E como é que é esse acordo de quem vai continuar como herdeiro apenas e quem vai trabalhar e vai trabalhar na empresa e vai participar da sucessão? O que você recomenda? Como é que você começa essa primeira diferença dentro da segunda, terceira, quarta geração? Então, acho que nesse caso, né, Marcelo, a gente volta para a questão familiar, então. Então, eu acho que é importante isso, né, a orientação dos pais aí que são sócios, ou são sócios com outros irmãos, e têm filhos e primos e tudo isso. Então, eu acho que é criar os filhos para o mundo, né? Então, colocar aquela coisa dos filhos que eles estão sendo criados, eles têm que estudar, têm que se capacitar para suceder o negócio familiar, levar o negócio familiar para um outro patamar, ou não, ou ir trabalhar numa outra profissão, como a gente falou. A pessoa pode resolver, sei lá, ser médico, ser dentista, ter uma outra profissão que não seja a profissão do negócio, né? E aí também tem esse lado do herdeiro, porque mesmo que a pessoa fale, olha, eu não quero, vamos colocar aqui que fosse uma rede de supermercados, com vários irmãos aí que a gente sabe que ocorre bastante, né, com primos e tudo. Nem todos vão para o negócio, não cabe todo mundo. Nem todo mundo tem as habilidades e o conhecimento e a vontade, de fato, né, e para abraçar. Mas as pessoas têm que conhecer o negócio, porque até para ser herdeiro, ele precisa, se vai ter uma reunião de conselho uma vez por mês ou a cada 2 meses, a pessoa ela vai ser acionista daquele negócio, né? Ele não é obrigado a trabalhar naquele negócio, mas ele vai ser dono de uma parte daquele negócio, vai ser sócio, vai ser acionista. A diferença de você ser acionista na bolsa de valores aí da Petrobras é que ali no caso você vai participar das reuniões e vai falar o que você acha que como sócio você concorda e o que você não concorda. Então, noções do negócio para os dois casos acho que funciona. No caso de sucessão, eu acho que é aquilo que tem que ser aquele algo a mais. A pessoa de fato tem que entender que ela pode colaborar, que ela vai colaborar e que ela, por isso, tem que ser remunerada para isso, de acordo com o seu cargo, né? Então, aí eu acho que tem que estar muito claro, se puder ter um acordo de acionistas, melhor. Então, a empresa mais estruturada que já tem um acordo de acionistas antes, né, antecipado. No meu caso aqui, não existia acordo de acionistas quando era meu pai e minha mãe os sócios, e não teve nenhum tipo de acordo de acionistas. Hoje a gente já tem com as minhas irmãs, porque a gente já tem a terceira geração aí, também se for vir ou não vir. Então, um ponto que eu acabei não colocando aqui também, quando eu falo da questão familiar, eu acho que é também a família. A família não obriga ninguém a vir para o negócio, mas a família também não vai desencorajar as pessoas a vir, né? Porque se você chega todo dia, no final do dia, às vezes às 8, às 9 horas da noite, de um dia cansado, estressado, e colocar que o trabalho foi muito difícil, que a empresa está muito difícil, que o governo está difícil, que a economia está difícil, você acaba colocando um fardo ali, às vezes, numa criança ou num adolescente, que fala, eu não quero essa vida para mim. Pelo amor de Deus, essa vida eu não quero. Acaba desencorajando, falando, eu vou pensar em outra coisa, porque desencoraja. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né, de colocar, olha, esse negócio é difícil, mas todos os negócios são difíceis, né? Então, não tem vida fácil. Então, tem pessoas que, de repente, por opção, podem escolher uma outra carreira, onde ele pode, de repente, às 5 ou 6 horas da tarde, falar, para mim, encerra o expediente aqui e volta na segunda-feira, sexta-feira encerrou. Você ter um negócio, você praticamente está pensando nele 24 horas por dia. Né? Você tem, lógico, suas horas de lazer, você tem suas horas de coisa, mas você, assim, surge ideia. No nosso negócio, que a gente trabalha com bens e consumo, qualquer ida num supermercado, qualquer ida num shopping, qualquer ida, você está pensando em, olha, isso aqui é interessante, essa comunicação é boa, esse produto é diferente, essa exposição é bacana. Então, faz parte, né? Inclusive em viagens de férias, de lazer. Vai para uma outra cidade, vai para um outro país, não vai perder a oportunidade de verificar como é que é o nosso mercado naquele local. Então, acaba sempre fazendo parte. Então, eu acho que trabalhando bem isso na família, para que ela não é obrigada a ir, mas se ela quiser ir, será bem-vinda se tiver capaz. E aí sim,
eu acho que é essa questão que você perguntou da remuneração. Eu acho que a remuneração tem que ser colocado que a pessoa vindo para a empresa, ela vai ter a remuneração do cargo da empresa. Então, por isso que eu falei, às vezes não cabe todo mundo. Nem todo mundo vai poder ser CEO, ou ser presidente, ou ser diretor. Mas às vezes você tem um primo ou um irmão que ele pode ser muito bom como gerente de marketing, por exemplo. E a pessoa vai ter a remuneração como um gerente de marketing. Se a outra pessoa é muito bom como financeiro, então ele vai ter a remuneração como um gerente financeiro, desde que ele, né, tenha as habilidades. Ah, mas eu vou ganhar aquilo? Você vai ganhar aquilo, e se a empresa for bem sucedida e tiver lucros, e tiver uma distribuição de dividendos, na distribuição de dividendos, você vai receber aquilo como a sua parte na sociedade. Se você não trabalhasse na empresa, provavelmente você estaria recebendo a distribuição dos dividendos, que ok, pode ser que a empresa seja bem gerida por outras pessoas e você vai ter uma parte dos seus lucros ali recebendo, fazendo outra atividade. Mas se a empresa não for bem gerida e não tiver dividendos a distribuir, e aí você sempre vai ficar naquela, será que eu devia ter ido? Será que eu não devia ter ido? Né? Mas eu acho que a remuneração tem que ser isso. É da função que você está executando Perfeito. na empresa naquele momento. Vamos imaginar uma coisa aqui, que você comentou, que eu achei muito interessante, que você falou o seguinte, puxa, o sucessor ele vem para levar a empresa para um outro patamar. E acho que isso tem uma sabedoria aí já, né? Nesse comentário por trás dele tem um monte de coisas. É claro que você vai assumir uma posição e vai avançar nessa posição dentro da empresa, enquanto o fundador ou a geração anterior está viva e está trabalhando. Você não substitui as pessoas, né? No primeiro momento, você vai substituir depois de alguns anos de atuação. Então, se eu estou chegando numa nova jornada, né, nessa empresa, significa que ela precisa crescer para caber todo mundo, porque o fundador ou a geração anterior também quer se aposentar e quer viver bem, né, dos rendimentos daquela empresa. Então, se só entra gente, a receita, a margem de contribuição, o lucro, não crescem, na prática a gente vai ter mais gente, né, utilizando e querendo receber, o que vai ficar um pedaço menor do bolo para todo mundo. Como é que é essa visão? O que você recomenda para a turma? Porque, veja, olha, meu filho vem trabalhar aqui, tá? Mas ele vai ter que construir uma aceleração de negócio, ele tem que levar para esse outro patamar. Como é que é isso? O que você tem para contar para a gente? Bom, eu acho que aí entra muito essa questão da vontade, né, de você entender o teu negócio, mas também entra essa disciplina do bolso jurídico e do bolso físico. Então, mais uma vez, né, para você crescer, requer investimento. Ninguém consegue crescer sem investimento nenhum. Algum investimento sempre você tem que ter. Então, uma parte da remuneração, do ganho que a empresa está dando, do que está acontecendo, tem que ser destinada ao crescimento dela, a reinvestir em outras coisas e tal. Então, o que eu percebo? Eu percebo que qualquer empresa acaba tendo, às vezes, muitos braços ou muitas opções de crescimento. O que falta, às vezes, é aquilo, é definição para onde a gente vai. Porque quem quer fazer tudo, escolher quais batalhas a gente quer lutar. E vamos colocar lá, como você disse, se está lá os veteranos, né, o pai, o tio, quer dizer, quem está trabalhando no negócio, às vezes eles não têm tempo mesmo para focar nessas batalhas novas. Porque eles estão ali dando um duro danado para manter aquele negócio, para crescer aquele negócio com toda a estrutura que eles fizeram ao longo do tempo. Quem chega, né, um sucessor que está chegando hoje, primeiro que ele já é um privilegiado no sentido de pegar uma base que não começou do zero. O negócio já começou não importa se ele tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a gente sabe que o 0 sempre é o mais difícil, né? Falta gente, falta dinheiro, falta cliente, falta tempo, falta tudo. Então, a gente está chegando num momento que você já tem um carro andando, você já tem ali uma estrada pavimentada, você já tem um negócio que está atuando. Então, quando eu falo que é para chegar, para levar para outro patamar, é nesse sentido. Eu falo, calma aí, eu não estou aqui simplesmente, como você falou, eu vou substituir, né, o que já está sendo feito. Não. A gente tem que enxergar as oportunidades que o negócio poderia ter,
e vamos se dedicar, então, naquilo que até agora não foi feito da melhor maneira. Por causa disso, não porque não quiseram fazer, porque não teve condições, talvez, de fazer. Então, se a pessoa que está entrando, o entrante, ele puder ter esse olho de fora, essa visão de fora, que não está com aquela visão de dentro, que às vezes está viciada, só enxerga aquilo, só enxerga, às vezes nem enxerga as oportunidades, né? Ou problemas, mas as oportunidades. Porque está dando certo, a empresa está indo, né? Então, calma aí. Então, eu acho que tem que entrar com essa visão. Falar, olha, eu vou olhar um macro do negócio aqui todo e começar a olhar, bom, esta área, eu acredito que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo. Então, não mexe no que está funcionando, não queira chegar mudando tudo, ou mudar a empresa de cabeça para baixo, fazer um turnaround, porque a empresa, se está lá, se existe, porque ela tem muitas coisas boas. Então, é fortalecer o que ela faz de bem e começar a olhar aquilo que fala, acho que daqui a gente pode tirar mais, porque ninguém deu foco. Eu vou agora, já que sou mais um, né? A pessoa tem mais um braço aqui, tem mais alguém que vai tocar, eu vou dar foco nisso daqui. E aí, lógico que o resultado aparecendo, você também vai criando um pouco de confiança, respeito, também casca, né? Também pele, porque também as coisas não dão todas certas, também tem problemas. Mas eu acho que é isso, olhar oportunidades que no dia a dia não estão tendo tempo para olhar, resumindo. Bom, pergunta para você, aí ainda dentro, para a gente fechar até esse bloco, né, de herdeiros e sucessores, como é que é a relação do herdeiro com aquele que se tornou sucessor, né? Ele estudou, ele fez um investimento, ele trabalhou e aí conseguiu ocupar esse espaço e conseguiu liderar ou participar fortemente aí dessa ida para um novo patamar. E aí você tem o herdeiro que resolveu não entrar na empresa, ele tem uma outra profissão, ele tem uma outra perspectiva de vida que ele está seguindo lá, mas ele quer dar opinião, ele quer participar, ele quer cobrar resultados, o que é justo para quem é acionista. Como é que é isso? Dentro da sucessão, você ter uma pessoa que está fora do dia a dia, mas que tem esse direito e é um parente. Então, como é que são essas paixões, essas emoções? Como é que se lida com isso? Nunca é fácil, né, Marcelo? Eu acho que, na verdade, essa pergunta a gente tem que falar para um herdeiro que não está na sucessão. Mas, brincadeiras à parte, eu acho assim, qual que é a minha sugestão? É ter um conselho de família para não misturar o dia a dia da empresa. Então, tem o conselho da empresa, onde podem participar executivos da empresa e talvez, né, se for uma empresa muito grande, conselheiros externos. Se for uma empresa menor, às vezes você pode ter uma pessoa ou duas pessoas externas, porque sempre é bom ter alguém externo de mercado, mas isso é para o dia a dia da empresa. Então, acabar não misturando família que é sócia, mas não é executiva, que não está no dia a dia, porque isso acaba trazendo ideias que às vezes não vão... Tem ideias boas que podem levar à frente, mas às vezes atrasa o processo, muita gente dando opinião, mas a pessoa também não quer ficar como você falou, eu quero entender, eu sou sócio daquele negócio, quero dar minha opinião, quero saber o que está indo bem ou não. Então, fazendo um conselho de família, que aí eu acredito que ele não precisa ser mensal, ele pode ser a cada 90 dias, a cada 120 dias, dependendo do porte da empresa, faz 4 reuniões ao ano, ou 3 reuniões ao ano, aonde você faz uma demonstração para a família, né, onde participa todos os sócios, de como está o negócio, quais são os rumos do negócio, por que vocês estão pensando em ir naquele caminho ou em outro caminho, porque aí você passa um overview para eles, então isso também dá uma segurança e uma tranquilidade, porque às vezes a pessoa olhando de fora pode achar, pode interpretar coisas. Ah, mas então tomou essa decisão por causa disso, eu tinha entendido que era outra coisa. Então, quer dizer, nesse caso você já elimina muitas dúvidas e também é a oportunidade de fala. Então, se a pessoa fala, olha, eu tive essa ideia, achei que a empresa podia ir para isso e tal, e acho que sim, tem que ser feita uma ata, tem que ser escutado e pode surgir alguma coisa interessante aí. Aí volta mais um ponto, né? Aquele que você colocou, a pessoa foi fazer outra carreira e não está aqui e fica naquela, né? Está indo bem ou não está. Então, acho que tendo um conselho de família, você já diminui essa ansiedade. Segundo, se a empresa é bem sucedida, a pessoa vai falar, puxa, que bom, acho que eu fiz a escolha certa. Talvez eu mesmo sou melhor, estou sendo melhor sucedido no meu negócio
e ainda estou recebendo dividendos do qual eu sou sócio, e a empresa está sendo bem gerida, está sendo bem sucedida. Se a empresa estiver passando por momentos difíceis, porque às vezes ela pode até ser bem gerida, mas se ela está num mercado inserido que, sei lá, mudou legislação, concorrência, veio concorrência aí de outros países, sei lá, vai ser mais duro, é sempre mais duro quando a coisa, quando falta o recurso. Né? Então, se a empresa falar assim, olha, por causa do investimento XYZ, não vai ter distribuição de lucros nos próximos 2 anos ou 3 anos, que pode ocorrer, né? É mais duro, sempre, puxa, mas de novo, não é tudo que está sendo feito pelo bem da empresa é para a empresa. Empresa é uma coisa, pessoas físicas são outras. Às vezes você pode ter um remédio amargo a tomar em algum momento, mas isso é para salvar a empresa para ela estar melhor lá na frente. Né? Não adianta falar assim, medir a pílula e falar assim, não, tudo bem, vamos continuar distribuindo lucro, todo mundo fica com a mesma vida, mesma qualidade de vida, esbanjando muitas vezes, e a empresa numa situação difícil, e ela às vezes precisaria ter feito algum investimento, trocar tecnologia, colocar uma máquina, que ela vai ter competitividade lá na frente. Então, nesse aspecto, eu acho que o conselho familiar e a transparência nas informações ajuda bastante. Eu quero entrar num próximo ponto que a gente pensou aqui, que foi desejo e vontade. Então, essa dicotomia aí, onde, puxa, as minhas emoções me levam a muitos desejos, né? Tenho vontade de fazer muitas coisas, viajar, comprar carro novo, ou fazer um curso, ou enfim, né? As nossas emoções nos levam a lugares e a ações diferentes. A vontade, essa reside na mente, está ligada aqui a um plano, a uma identidade que eu tenho que me leva a um conjunto de ações, um conjunto de hábitos que vão sustentar essa minha posição dentro da minha identidade. Então, conta um pouco para mim sobre isso. O que a gente percebe é que, às vezes, a pessoa deseja, mas ela não se preparou, ela não está pronta para assumir, ela não usou de vontade para estudar, ela não usou de vontade para se dedicar, ela só tem aquele desejo, e o que a gente ouve hoje muito, isso aqui, puxa, parece que basta desejar que parece que as coisas vão acontecer. Isso não é só para herdeiros, nem para sucessores, é para gente, né, que está por aí, gente jovem, adolescentes hoje, tem essa coisa do desejo como sendo uma coisa muito importante para todo mundo, quando é no máximo importante para ela mesma. Então, como é que você lida com essa coisa de quem se prepara e de quem não se prepara, quem exerce a vontade ou quem não exerce? Então, na verdade, acho que tem esse caso do desejo, tem o caso aí da vontade. Existe também a questão da necessidade, né? Tem alguns exemplos aí de pessoas que acabaram tendo a necessidade de assumir. De repente faleceu o pai, faleceu alguém. Tem exemplos muito bem sucedidos, desses que às vezes foi no susto e conseguiram fazer. Mas pegando esses dois, que acho que é mais o que a gente vê mesmo hoje, né? Do desejo e da vontade. Gente, não existe milagre, não existe vida fácil. Mesmo tendo a vontade, né, ela demora. Tem que ter resiliência. Tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então, assim, o desejo, não adianta, desejo, gente, é sonho. A gente pode desejar e a gente pode sonhar. E é muito bom sonhar. E é muito bom sonhar grande para que a gente possa fazer. Mas se a gente não traduzir esse desejo, esse sonho, né, em coisas palpáveis, em metas, em objetivos, em disciplina, não vai acontecer. Então não adianta, eu tenho esse desejo, então eu vou chegar lá, vou fazer tudo, não. Então quando eu falo assim, a vontade é importante, entender, acreditar, né, ter talvez esse sonho de falar, nossa, eu posso fazer mais. Pegando o meu caso aqui, né, eu me tornei CEO da companhia quando eu tinha praticamente 40 anos, de 39 para 40 anos. Então eu trabalhei dos 20 aos 40 porque não tinha espaço. Meu pai estava aqui como CEO. E eu comecei de baixo, comecei como repositor de loja de supermercado, fiquei 6 meses fazendo abertura às 6 horas da manhã de supermercado, e foi um aprendizado, foi muito bacana eu conhecer como é que é. Para mim me ajudou muito lá na frente eu ter participado disso lá atrás. Eu não fiquei 5 anos fazendo isso, fiquei 6 meses.
Mas foram 6 meses que eu já pude entender como é que funcionava um chão de loja. Depois, na área industrial ou na área de suprimentos, outras áreas da empresa, acabei sempre me identificando mais na área comercial, então fiquei mais tempo na área comercial, mas assim, tem que ter uma resiliência e uma paciência. Então, o desejo sempre foi, se eu estiver contribuindo e eu puder contribuir, por isso que eu fui fazer esses outros cursos, como eu falei, eu não via necessidade de eu fazer um MBA. No meu caso, que eu estava cuidando de um negócio, né, familiar próprio, eu não via necessidade que, às vezes, quando você é executivo, é necessário você ter um MBA. Tem algumas seleções que você vai participar que se não tem faculdade, não tem MBA, não tem não sei o quê, nem entra já tira antes da seleção, né? Não é o caso daqui, mas eu vi a necessidade de ter cursos mais rápidos e cursos menores para poder se aprimorar, né? Então, mas eu acho que essa coisa, tem a vontade? Tem. Vai atrás? Vai. Vai ser rápido? Não. Quer dizer que não é a minha hora? Não, a sua hora vai chegar. Teu momento vai chegar. Se você acredita e você está se preparando, você está fazendo, vai chegar. E vai chegar no momento que você vai estar mais preparado para encarar aquele desafio de fato. Porque às vezes se entra num momento que você acha que está preparado, mas não está, pode ser pior. Porque você pode criar um problema para a empresa e um problema para a sua carreira. Porque aí você está fazendo aquela carreira, você imagina que eu com 35 anos ou quase 40 anos falo, não, isso aqui não é para mim. Eu tinha trabalhado 20 anos aqui e ia ter que começar um outro caminho do zero, tá certo? Então, eu acho que esse ponto de você acreditar e se preparar, só o desejo não resolve de jeito nenhum. Além da vontade, você tem que ter disciplina. Eu acho que a gente tem uma dificuldade com todo mundo hoje, né? Turma seguir disciplina, a turma entender essa visão, como é que meu papel tem que ser um ou tem que ser outro, não dá para eu ficar no meio do caminho, não dá para eu ficar vindo aqui na empresa para pegar dinheiro, que às vezes tem, né, esse tipo de comportamento. Então, essa consciência é uma consciência necessária, mas ela nem sempre ela está na mente das pessoas. Como é que esse conselho conversa? Como é que esse papo reto do CEO, do presidente, avisando, olha, meu amigo, minha amiga, né, meu sobrinho, meu filho, eu entendi que você quer, mas você não dá conta. Como é que é isso? Como é que funciona essa coisa? Tá. Assim, eu acho que tem os dois lados. Nunca é fácil, né? Porque é o que você falou, você tem que ter esse convencimento, você tem que tá mostrando, né? Que, assim, sempre a empresa em primeiro lugar. Vamos pensar na empresa como uma entidade à parte. Mas é da família, nós estamos aqui. Não, calma aí. De novo, pessoa física, pessoa jurídica. Então, desta forma, a gente consegue, acho assim, explicar para a pessoa. Eu já tive exemplos nossos aqui de ter, por isso que eu falei dessa coisa do acordo de acionista e tudo, quando a gente não tinha, de eu ter sobrinho que fez 18 anos e a sócia, minha mãe, falou, põe teu sobrinho lá, põe ele na empresa, né, ele vai estudar e vai para a empresa e tudo. E foi essa conversa mesmo, falando assim, olha, eu acho que assim, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ele, vamos definir o que ele quer fazer, e falar que ele vai ter sim uma oportunidade na empresa, mas agora não é o momento, nem para ele, nem para a empresa. Vai ser ruim para ele, porque ele acaba trabalhando numa empresa onde o tio é o CEO, o avô é o presidente do conselho, ele não vai ter respeito, não vão respeitá-lo aqui, até porque ele não conhece, ele tem que começar do zero. Então vamos definir assim, ele termina a faculdade, ele faz estágio, ele trabalha em outro local por 2 anos. Quando ele completar essa fase, se ele tiver interesse de vir para a empresa, aí sim ele está preparado para vir. Então, e hoje eu tenho um sobrinho aqui que de fato está trabalhando com a gente no trade marketing, ele cumpriu todas essas etapas, se formou em propaganda e publicidade, fez estágio, trabalhou em agência de propaganda e agora ele está aqui com a gente, esse ano agora em dezembro vai fazer 1 ano e meio que ele completa o programa de trainee que a gente montou para ele, está super feliz, trouxe vários insights para nós de ter trabalhado em outros lugares, então ele também colaborou e não vem cru para a empresa. E eu já vi casos também disso que você falou. A pessoa tentou trabalhar na empresa, queria trabalhar na empresa, e chegou num consenso que falou, olha, não é a melhor pessoa para aquele cargo. Aquele cargo não atende, assim, a pessoa não tem a habilidade, ou não tem o jeito, ou não tem a vontade, e aí ficou assim, tá fazendo bem para você a empresa? Não, também não tá. Tá feliz de estar aqui? Também não tá. Então, gente, vamos achar um outro meio. Você quer montar um negócio?
A família tem condições de ajudar você a montar o seu negócio. Você vai continuar sócio aqui, né? Você é sócio, vai continuar sócio, mas o dia a dia aqui não é a melhor coisa. Então, pô, eu tinha vontade de ter tal coisa, acho que eu tenho uma habilidade melhor para isso. Aí vai de família para família, às vezes as famílias têm algum recurso que pode ajudar esse parente a dar o primeiro passo, né? Porque a pessoa às vezes sozinha, uma empresa vai fazer um investimento de risco, a empresa vai colocar algum recurso, se puder pagar depois em 2, 3, 4 anos, paga, estipula-se um valor, mas fica mais barato para a companhia e melhor para a harmonia familiar. Ter essa conversa franca, o quanto antes melhor, né? Não deixa a pessoa, como eu falei, não deixa a pessoa ficar aqui 5 anos para depois falar, você não dá para o negócio, porque você atrasou a companhia e você atrasou a pessoa. Então tem que ter essa responsabilidade. Então tem que ser franco, Marcelo. É fácil? Às vezes não é. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir o feedback, mas a melhor coisa que faz é dar o feedback correto e para que a pessoa possa repensar o rumo da carreira, da vida, o quanto antes melhor e com o apoio da família ou da empresa, se for o caso. Mas eu acho que por isso que separa bem o que é família e o que é empresa. Porque a pessoa pode não estar apta, não estar bem para aquele negócio, mas ela continua sendo ou irmão, ou primo, ou sei lá, filho de algum sócio, é alguém que está no seu círculo de convivência. Então, acho que nesse caso, o que a empresa tem que fazer, ou as pessoas que estão aqui, ou que estão na empresa como executivo fazer, é como eu posso apoiar essa pessoa para encontrar o caminho. Lógico que existe aqueles que talvez não querem caminho nenhum. Mas aí, não, às vezes também acontece, às vezes a pessoa, né, existe famílias que, sei lá, infelizmente acontecem de ter, ou às vezes até uma dependência química, que a gente já viu, ou outras coisas em outros casos, que assim, na empresa não cabe isso, e aí todo mundo tem que falar assim, bom, a gente fez tudo o que a gente podia fazer, se a pessoa também não tem um outro caminho, né, assim, já fugiu do que a família ou que a empresa poderia fazer. Eu já vi empresas que pegaram assim, bom, a gente tem um imóvel alugado, então aquele imóvel vai, de repente, nos ajustes de cotas, de participações ou de tudo, faz um rearranjo societário e, de repente, aqueles imóveis ficam para aquela pessoa que, infelizmente, não teve como ter uma continuidade profissional, porque daquela forma você está garantindo a subsistência daquela pessoa, porque, bom, aquele rendimento daquele aluguel, daqueles aluguéis, mesmo que amanhã não vai ter uma distribuição ou não vai ter alguma coisa, a pessoa, pelo menos com a subsistência, ela vai ter. Então, eu acho que cabe à família e à empresa pensar nesses Muito casos bom, mais muito bom. drásticos. Né? Eu quero agora entrar no dia a dia, né? E que talvez, na verdade, não é só a questão do sucessor, mas é uma questão que aflige a todo mundo que está dentro da jornada, que é a questão da persistência, que é a tolerância à dor, que é um assunto que eu gosto de tratar, porque, na minha visão, quando você fala, puxa, eu entrei para a empresa para levar ela para um novo patamar, como você, né, fez aí, eu acho que você tem uma irmã que trabalha junto aí contigo também. Então, vocês entraram e, obviamente, não deixaram a empresa no mesmo patamar que seu pai estava trabalhando sozinho com a sua mãe. Vocês entraram e, de fato, elevaram a empresa para um novo patamar, né? Só que a gente olha daqui, né, não acompanhou o dia a dia de vocês e fala assim, puxa vida, que maravilha, você faturava 100, agora você está faturando 500. Que beleza, você cresceu numa linha reta e foi uma maravilha, o mercado te ajudando com todas as facilidades. O Brasil é um lugar de oportunidade, né? Quem está de fora tem essas fantasias loucas, mas para quem está de dentro, você passa por muitas crises, muitas dificuldades, muitas vezes você tem 1000 motivos para desistir e você, até porque você é jovem, você é maduro mesmo, tem a oportunidade de trabalhar em outros lugares, né, depois de ter assumido, lugares onde, pelo menos teoricamente, seria mais simples, mais fácil. Também não vejo nenhum outro lugar mais fácil. São dificuldades diferentes só, mas a gente sempre pensa, ah, meu Deus, se eu tivesse ido para uma carreira, né, executiva, tivesse numa grande multinacional, essa hora eu não estaria tendo esse problema. É verdade, esse problema você não estaria tendo outro, que está se você ainda tivesse empregado lá, né? Ainda tem essa questão, tem a questão da política, tem outras questões. Mas
Como é que você lida com essa questão da persistência? Como é que você trata essa questão como sucessor de, puxa vida, eu vim aqui para levar para um outro patamar. E nessa busca do crescimento, você vai esbarrar em dificuldades concretas. Como é que foi isso para você e como é que você persistiu? Bom, não tem outro jeito, né, Marcelo, a não ser você ser muito otimista, você ter essa vontade de fazer. É muito. Todo dia, nada é fácil, né? Todo dia surgem problemas novos. Eu acho que a gente tem que, dentre os cursos que eu fiz, alguns que eu coloquei, uma das coisas que eu aprendi é transformar problemas grandes em problemas pequenos. Né? A gente tem aquele problema grande, mais ou menos o que as startups falam hoje, né? Então você tem aquela coisa, tem um problema gigante, calma aí, vamos olhar para ele mesmo, vamos ver, como é que eu fatio ele? Ah, esse daqui, esse daqui. Então eu tenho agora vários probleminhas pequenos. Opa, esses aqui a gente consegue carregar. O grande eu não estava conseguindo. Não tem que ter time bom, tem que ter equipe. Você não vai fazer nada sozinho. Então o primeiro caminho é quem vai estar junto com você nessa jornada. É aquela história, né? Você quer correr 100 metros, você vai sozinho. Você quer correr uma maratona, vai acompanhado. É isso mesmo. Então, a gente tem que estar preparado para todo dia. A gente trabalha na empresa, a gente é contratado, né, da empresa para resolver problemas. Nós estamos aqui para resolver problema. Seja um problema que seja uma inovação, vou entrar no mercado novo, vou trabalhar, vou, né, lançar um produto novo, como é que eu mudo de patamar, como é que eu cresço, como seja um problema daquele mercado que você já atua, que você já conhece, que você já domina, e de repente o dólar foi a 5,50 e o custo aumentou 20% e você tem que se reorganizar. Então, se a gente parte do princípio de que nós temos que pensar nas soluções para que a coisa flua melhor, já é acho que meio caminho andado. Né? Porque se a gente for ficar reclamando, for chegar aqui na segunda-feira, pô, mas de novo esse problema, na terça, pô, mas de novo isso aqui, eu reclamar, vai resolver o problema? Importante essa questão Né? que você está trazendo da identidade de você como uma pessoa contratada para enfrentar problemas dentro da jornada do crescimento, Exato. dentro dessa jornada de mudança de patamar. Você sabe que vai encontrar e de fato está dentro do teu papel. Está no meu papel e eu tenho que ter o time comigo junto. Então não é porque eu sou o CEO e eu também sou sócio, né? Eu tenho dois bonés aqui. Então quando eu estou com meus diretores, né? Hoje aqui a gente tem a diretoria comercial, a diretoria de operações e fábrica, compras, tudo, diretoria de RH e a financeira, né? E eu, somos em 5 aqui na direção. Quando a gente junta nós 5, é para entender isso, como que está o negócio, estamos dando melhor, o que a gente precisa corrigir o nosso rumo, né, quais os problemas que a gente sabia que iam acontecer, quais que a gente não sabia e surgiram e a gente vai ter que achar um caminho para resolver. E quando a gente vai ter a reunião de conselho, a gente está lá apresentando para os demais sócios, que aí está o meu pai, está a minha irmã, que também minha irmã trabalhou com a gente muito tempo aqui na parte financeira, na parte de TI. Hoje ela está mais no conselho e meu pai é presidente do conselho, ela é membro do conselho e ela cuida de projetos novos nossos, outros investimentos que a gente tem não diretamente aqui na empresa. Ela está mais ligada a isso. E os dois, de fato, acabam sendo dois conselheiros aqui também, quando a gente precisa discutir alguma coisa estratégica ou diferente. Então, meu pai, com toda a vivência dele, ele está com 81 anos agora, mas ainda ativo, ainda vem à empresa. Então, ele não tem nenhuma função executiva na empresa, mas ele tem a liberdade, né, para ter a sala dele, para escutar, para ver o que ele acha. E é muito bom nessa hora trocar ideia. Mas eu sempre me coloco como um executivo, e buscando isso, né? Então, assim, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo aquilo que, se fosse outra pessoa no meu lugar, estaria fazendo, né? Então, eu sempre procuro Você ter sabe que essa eu cabeça percebo do uma pensamento. coisa na convivência com você, né? A gente é amigo, enfim, cliente, é que você tem uma perspectiva de baixo nível de emoção. Você procura tratar a jornada entre estímulos negativos, entre dificuldades, entre até oportunidades que surgem. Eu percebo que você deixa um espaço de reflexão antes de agir. Eu consigo perceber claramente, né, essa maturidade tua de que
a tua persistência está muito associada a, olha, deixa eu respirar, deixa eu entender o problema, deixa eu fazer um diagnóstico, e aí eu vou conduzir um plano para enfrentar esse problema sem sem uma reação intempestiva, emocional, que eu vejo em muitos lugares. As pessoas, não, eu preciso sair daqui, eu vou desistir, não dá mais, e enfim, não é? Eu vejo isso em muitos executivos, e às vezes vejo pessoas que têm negócio e têm essa coisa, né? Dessa reação emocional. E eu vejo em você o oposto. Eu vejo em você uma clareza, uma maturidade de que, olha, temos uma oportunidade aqui, mas espera um pouquinho, vamos pensar se é isso mesmo, vamos refletir. Como é que você adquiriu isso? Porque isso é ótimo. E como é que você ensina isso para os teus herdeiros, para o sucessor que você escolher aí? Como é que a gente transfere essa coisa? Eu acho que, de novo, essa questão de procurar o equilíbrio, né? Eu acho que os dois lados são importantes. É aquela história, você não pode Uhum. tomar uma decisão precipitada no calor da emoção, porque geralmente as decisões, às vezes, no calor da emoção não são boas. E você também não pode não tomar decisão. Porque eu também vejo algumas pessoas assim, né? Não vou resolver isso agora, e passa. Parece que o tempo vai resolver o problema, né? E não resolve. Então, mas eu acho que isso, eu procuro, acho que ao longo do tempo, eu acho que também, né, apanhando, a gente errou bastante aqui, né? Eu também errei bastante aqui. Você tem decisões que às vezes até às vezes a gente é meio chato, às vezes com os novos agora. Vamos fazer tal coisa? Eu falo, não quero falar, mas a gente já fez, não deu certo. Podemos estudar de novo esse caminho? Talvez aquele momento não era o certo. Então me traz mais dados para a gente olhar. Pode ser que eu esteja errado, que a gente fez aquilo naquela época, né? Fomos trabalhar com tal região ou tal produto e não foi bom. Talvez hoje possa ser bom, mas vamos tentar, aí sim, aí é ter informação, ter dados, não tomar só no porque a gente acha bacana ou porque a gente tem o desejo de fazer como você colocou. Então, eu acho que o tempo fez eu entender que as decisões têm que ser tomadas, porque acontecia, às vezes, assim, qual que é a vantagem de uma empresa familiar, uma empresa assim? É a agilidade. Porque às vezes você vai numa multinacional, o que a gente percebe? Que tem pessoas que têm um poder de decisão, sobe para outro poder de decisão, até de repente para o exterior, lá para tomar decisão. Então a gente sabe que isso pode atrapalhar um processo, né? Porque às vezes uma decisão que podia ser tomada em uma semana pode levar um mês, pode levar 2 meses. Então a gente já tem essa vantagem de ter uma agilidade. Por outro lado, a gente também não pode, por causa disso, tomar decisões de qualquer jeito. Então, eu acho de novo, né? A gente realmente, como você falou, a gente está crescendo, a gente está conseguindo levar a empresa para um outro patamar, mas eu devo muito ao meu time. Eu tenho um time muito bom, competente nas áreas. Eu não sou bom em todas as áreas. Pelo contrário, eu sou muito pior que eles. Então, eles são bons nas áreas que eles estão, né? Acho que o que eu posso ter é um pouco da experiência e um pouco de poder identificar as pessoas, né? Definir, olha, acho que essa pessoa, sim, ela está bem nessa área, eu preciso de um outro perfil para outra área, achar as pessoas boas para cada área, para que eu possa, de fato, pensar nisso na estratégia futura, né? Realmente hoje a gente conseguiu atingir um patamar aqui na empresa que eu realmente estou muito, muito distante das decisõezinhas do dia a dia, né? Eu acompanho tudo, eu olho tudo, muitas vezes até o pessoal brinca porque eu falo uma coisa, mas você sabe de tudo, aí você está olhando. Eu estou olhando, estou vendo, olho o número, olho as coisas, sei quanto vende um produto, quanto vende de uma região, quanto tá, mas eu não estou ali acompanhando diariamente, falar, produziu hoje o que tinha que produzir, produziu amanhã, né? Eu consigo ter esse tempo para pensar nas coisas futuras mesmo. Mas eu acho que esse equilíbrio, eu acho que é um pouco do meu perfil, né? Eu acho que eu nunca fui. E é para os dois lados, sabe? Às vezes também aquilo é um problema muito grande, eu também não vou ficar apavorado. E quando a gente estoura uma super meta aqui também, bateu um ponto, eu também não vou ficar. Poxa, você não está nem comemorando? Não, a gente está comemorando, mas legal, fizemos nossa obrigação, amanhã é dia primeiro, Você já começa sabe, de novo a outra meta, já tá sabe, certo? A já vida sabe que de depois vendas daquela curva pode ter sei um lá, dinossauro, pode ter um dragão ali esperando você, né? aquela brincadeira, né? Você tem um mês super bom, fala, foi fantástico esse cara, foi fantástico, maravilha, mas a gente tem que fazer outro mês igual.
Porque não adianta nada esse mês ser fantástico, maravilhoso, Sim. e o mês que vem fazer metade do objetivo. Que aí, na média, você não, às vezes não vai ter. Então, eu acabo sendo também essa coisa, talvez assim, menos expansivo para os dois lados. Né? Tanto, então, quando tem um problema é bom, porque a gente consegue ponderar, ajudar, escutar para tomar a decisão. E também, mas quando a gente faz bem também é legal, é cumprimentar todo mundo. Talvez eu tenha até que melhorar um pouco isso, porque fica assim, fizemos a meta, era a missão, quer dizer, a gente é pago para isso. Né? Era para fazer o job description, atingimos. E quando a gente não faz, é que a gente está abaixo, temos que correr atrás para fazer. Eu queria falar agora sobre um tema que você trouxe, que é a equipe, que é o time. E eu percebo, eu conheço o teu time, você de fato tem um time bom. Você conseguiu montar um time que tem uma clareza de propósito, tem um ritmo interessante, está sustentando um crescimento durante um tempo bastante grande, né? E aproveitando as oportunidades de investimento que a empresa tem feito e tem evoluído e tem sido bem sucedido. Mas isso é uma dificuldade tremenda para todo mundo que está liderando a empresa, seja como executivo, seja como empresário. A gente tem agora um grupo, né, de empresários que são os distribuidores, que tem um grupo específico na Rumo. A gente trouxe até esse tema, né, sucessão, um tema que interessa muito a eles. E tem esse segundo tema, que é montagem e manutenção de equipe, que está muito complicado. A gente tem uma rotatividade forte e eu queria ouvir de você o que você recomenda, né, para quem tem essa necessidade hoje de montar o time. Eu não estou feliz com o meu time, ou meu time se desmontou por algum motivo, enfim. O que você recomenda nessa construção e depois na manutenção do time? Tá. Bom, acho que pegando essa questão já da manutenção do time, até quando você colocou no começo do nosso bate-papo, né, Marcelo, a questão da Sim. sucessão também entre os executivos, eu costumo dizer muito isso, que lógico que é uma preocupação de todo mundo, você tem que ter o seu sucessor, você tem que ter o seu segundo até para você poder subir, mas eu falo o seguinte, quem tem time na empresa tem sucessor. Então, você pegar uma área financeira, existe o time financeiro lá? Existe. Então você sabe que se um sair, um resolver sair, ou ficar doente, sei lá, qualquer coisa, você tem alguém ali que vai substituir, porque você tem um time. Né? Você vai para outra área, para contabilidade, vai para a área de logística, de suprimentos. Não, aquele time não está legal. Aí você começa a ver ali que você está baseado em uma, duas pessoas que estão carregando o piano sozinha, que de repente, né, saiu alguém, saiu outro, então você não tem time ali. Então, ao invés de procurar um sucessor para toda a área, procure ter um time em todas as áreas. Porque o time está jogando futebol com 11, se um é expulso, ele joga com 10. Né? Agora, se ele só está com menos, já é um problema. Então, eu acho que tem que sempre pensar em ter os times dentro dos setores para que isso automaticamente cria os sucessores. Na questão do primeiro nível, assim, né, quando você está, nem eu trabalho com meus diretores aqui, com todos eles, que o que eu venho fazendo, e acho que a gente está acertando mais do que errar, responsabilidade a gente não delega. Responsabilidade é minha. Então, tem certas decisões que é minha. Eu troco ideia, eu defino, mas eu vou assumir a responsabilidade. E aí também entra a responsabilidade de contratá-los, a responsabilidade de integrá-los na companhia, a responsabilidade de trabalhar junto com eles. Então, todo esse meu primeiro time, eu não falei assim, contrata aí para mim uma pessoa tal. Não. Vamos ver os currículos junto, vamos selecionar junto, vamos fazer as entrevistas junto, se tem que ter um segundo passo junto, definir o que a pessoa começa, vou estar junto com essa pessoa ao começo dela aqui na empresa, né? Nós vamos, vai ter reunião todo dia, vai ter reunião uma vez por semana. Então assim, mas não precisa disso. Precisa. Né? Eu tenho alguns que eu falo todo dia. Então é ritual. É todo dia às 7 da noite, todo dia às 7 da manhã. Sei, mas a gente tem um ritual. Praticamente todos os dias a gente fala. Tudo bem? Foi bom? Como é que tá? Algum problema? Posso te ajudar em alguma coisa à sua meta? O que aconteceu no dia a dia? Não é interferir
na função da pessoa, né? Não é tirar a autonomia, mas é de fato, tem perfil que gosta mais de estar junto, tem outros que às vezes prefere estar mais espaçado, uma vez por semana, que seja, mas no começo tem que estar junto. Porque se a pessoa não se sente dentro do negócio, se ela, porque do mesmo jeito que ela vai escutar as minhas colocações, sendo necessidades ou oportunidades, ou aonde eu acho que está o problema, aonde eu acho que pode estar a solução, como que eu quero direcionar a pessoa para ela pensar junto comigo, ela também está escutando outras pessoas, também está escutando a corporação toda. Então, se não tem isso da gente estar junto, se a gente não puder dedicar esse tempo para a pessoa, de repente ela está escutando só um lado, que não está olhando o lado da moeda que eu estou olhando. Então, é isso que é bom a troca da informação para isso. Então, assim, o que eu acho? E é isso que eu recomendo para eles quando estão contratando a gerência ou quando estão contratando coordenadores. Responsabilidade não se delega. Então, assim, vai levar 6 meses, vai levar 1 ano esse processo para a integração de fato, mas que leve 1 ano. Né? A gente, a Alessandra, quando assumiu a fábrica em Monte Alto, que eu falo, o ano tem 52 semanas, eu fui acho que 40 semanas para a fábrica. Então era toda quarta-feira até de fato a gente sentir que não tinha mais essa necessidade. Eu já estava começando talvez a atrapalhar. Falei, bom, agora o que eu podia fazer? Mas a gente acho que leva a cultura da empresa para essas pessoas, para que de fato eles começam a entender qual que é o propósito da empresa, qual que é a cultura da empresa. E aí, com isso, eu acho que a pessoa... Porque se ela entender logo no começo, cara, isso não tem nada a ver comigo, então a pessoa já vai sair logo. Não vai precisar ficar um tempão aqui para falar. E se a pessoa não ficou, nós erramos na contratação. Mostra que às vezes a gente fez um processo de contratação muito assoberbado, muito rápido, de repente terceirizando para algumas pessoas, e a pessoa que trouxe para nós identificou que aquele seria o melhor candidato para aquela área. E aí, se não deu certo, é porque a gente, de fato, não soube, talvez deveria ter demorado um pouquinho mais, conversado um pouquinho mais para sentir se aquela pessoa tinha os valores que a empresa busca, se o mesmo sonho que a empresa tem para poder crescer. Excelente aula. Eu acabei de aprender algumas coisas que eu não estou fazendo, que eu vou passar a fazer aqui no meu negócio e vou recomendar meus clientes a fazerem também. Eu acho que isso que você trouxe da possibilidade, da necessidade da pessoa contratada passar um tempo mais longo com o líder para ouvir a versão do líder ao invés de ouvir a versão enviesada, de que seja lá quem quer que seja, né? Em si já é uma grande lição. E esse acompanhamento, a importância da preocupação em treinar as pessoas, em receber as pessoas, que elas se sintam acolhidas na chegada delas, porque muitas vezes a gente está tão ocupado, chega aquela pessoa e fala, poxa, toca aí que eu vou cuidar aqui daquele monte de coisa que estava pendente. Então, de novo, esse equilíbrio que você traz é muito importante e muito inspirador, para que a gente dê valor, importância e tempo ao talento que está tão difícil de trazer. E você está dizendo, olha, o que eu faço é investir minha energia, investir meu tempo para localizar e receber o talento e depois cuidar desse talento pessoalmente para que a gente possa, até que ele esteja maduro, preparado, acolhido, para ele começar a tocar e andar com menos atenção, mas ainda assim com atenção, já que eu tenho esse acompanhamento contínuo. Isso é muito importante. De novo, né, vem essa questão da paciência e da resiliência. Então, assim, você fala assim, eu já estava sem essa pessoa aqui, eu já estava tendo que provavelmente estar assumindo essa função junto, como você falou. Aí a pessoa chega, nossa, agora eu resolvi passar tudo para ela. Eu já não estava fazendo sozinho? Então, deixa a pessoa chegar, vou ficar mais um tempo com ela, assim, justamente para dar esse acolhimento, dar essa segurança, dar essa tranquilidade, e a pessoa acaba criando uma empatia, uma liberdade maior com o líder, para poder, de fato, estou com essa ideia também, queria trocar ideia com você, queria saber, vamos por esse caminho, não vamos, o que você acha? Então, tudo isso você vai, eu acho que acaba criando uma raiz mais profunda na organização. Então, tudo bem, não precisa ficar 1 ano, mas são 3 meses, são 6 meses, vamos ficar mais juntos, vamos nesse começo, até você falar, ó, tá legal, você sente, muitas vezes a pessoa já demonstra que ela já se ambientou, já está super, né, com todo mundo,
E aí, porque o escutar os outros, o outro lado também não é ruim. É bom até as pessoas também ouvir e trazer, porque a gente fala, olha, a comunicação não está boa. Se eles estão entendendo isso, é porque a gente não está sabendo comunicar. Então vamos melhorar a comunicação. Qual de fato é a meta desse ano? Qual de fato são as regiões que a gente está focando? Quais são os produtos que a gente está focando? Porque às vezes as pessoas às vezes, se preocupam com coisas que não vai mudar o ponteiro da empresa, não vai mudar o ponteiro da companhia, e gera um burburinho, gera um desgaste, às vezes, em todo o time, porque às vezes a comunicação não está super clara. Então isso também ajuda para a gente falar, pô, legal, então identificamos esse problema, vamos melhorar a comunicação dessa forma e tentar. E problemas, lógico, né, Marcelo? Parece que como tudo são rosas, tudo são flores, não é, mas eu acho que, de novo, acho que é ter uma transparência e uma coisa que estão falando, não, vamos atacar o problema e não fugir dele, né? Muitas vezes a gente fala bastante aqui aquela frase que é comum também, que é não estamos procurando culpado, estamos procurando solução. Né? Vamos buscar a solução para o problema e não ficar falando porque fulano, porque ciclano, seguro, porque né? Um ambiente psicologicamente seguro. Isso, o pessoal poder ter poder de fala, tudo isso. Porque eu digo, no final das contas, a responsabilidade não é daquela pessoa, a responsabilidade é minha. Então eu, como CEO aqui, se está tendo esse problema, vamos conversar para a gente resolver o problema e não ficar só querendo apontar culpados para o problema, que acaba não resolvendo do mesmo jeito. Se não mudar a maneira que é feito, ou como é feito, ou por que é feito, como é comunicado, o problema pode até mudar de lado, mas ele vai continuar existindo. Então, o melhor é a gente atacar no processo. Você está trazendo na prática a ideia do ambiente psicologicamente seguro, que é, olha, mesmo que você tenha errado, você não vai ser culpado. Se cometer um erro, a gente vai entender e vai trabalhar junto para corrigir esse erro e avançar desse ponto para frente. E isso a gente fala muito aqui, viu, Marcelo? Assim, não está proibido errar, né? Acho que a gente tem que errar, só erra quem faz, né? Aquele que omite alguma coisa e não faz com medo de errar, já errou. Então a pessoa tem que fazer, tem que tentar. A gente só precisa acertar mais do que errar, né? Não dá para a gente errar todo dia e só errar. Então, pode errar, mas vamos acertar mais do que está errando. E aprendemos com o erro, não vamos repetir aquele erro. Podemos descobrir um outro tentando fazer uma outra coisa nova, mas é totalmente, a gente fala muito aqui isso, não vamos se limitar por causa da tenho preocupação, não quis fazer isso porque achei que ia dar problema, e aí já não fazer já deu problema. Décio, a gente está chegando ao final aqui do nosso papo, né? Eu, particularmente, aprendi várias coisas interessantes. Eu acho que nada como a gente dar uma parada para a gente ouvir a experiência e entender como é que você está construindo uma empresa tão interessante, uma taxa de crescimento tão bacana, sem grandes arroubos, sem loucuras, mas de uma forma sustentável, passo a passo, com investimentos importantes, trabalhando o mercado de forma madura, incluindo canais de comunicação de massa que não morreram, que continuam muito firmes para produtos que atingem a massa, né, da população. Enfim, então, eu acho que tem uma série de aprendizados nessa jornada e esse quadro final que a gente trouxe aí sobre equipe e até a sucessão da equipe, como é que a gente conduz esse processo. Queria deixar você à vontade para dar uma palavra final, aí, uma moral da história, né? O que você deixa como conclusão e como aconselhamento aí para as pessoas que são empresários, para as pessoas que são executivos, líderes, que estão nessa jornada de preparar equipes, preparar a sucessão. Bom, Marcelo, eu que agradeço, sempre aprendendo com você também. Eu acho que a vida é essa, a gente está sempre, né, trocando, conversando e é isso, é aprender todo dia, né? Eu acho que o aprendizado não ocupa espaço. Meu pai sempre falava, né, vai estudar, vai aprender, porque aprender não ocupa espaço. Então, quanto mais a gente aprender, é bom. Tudo que a gente está colocando aqui, que eu falei aqui, realmente o que a gente viveu, o que a gente vai vivendo, né, e vai procurando corrigir a rota e fazer. Eu acho que a moral da história, a gente acreditem no Brasil. Né, a gente vive num país que a gente sabe que as dificuldades são enormes, né, as diferenças são enormes também, mas o bom é que aqui ainda tem tudo para fazer. Eu costumo falar você vai em alguns países aí de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, você vê que lá o desafio é muito maior, porque lá tudo já foi feito.
né? Você não consegue abrir uma padaria nova, um posto de gasolina novo. Qualquer coisa simples que você fala, vou empreender num país desse, já está feito, né? O mercado não cresce, pelo contrário, em alguns lugares até anda para trás. E o Brasil, pelo contrário, ele tem todos os desafios. Agora a gente está falando aí de buscar pessoas, talentos, preparar, mas a gente ainda tem vários Brasis dentro do Brasil, né? A gente sabe que a gente tem aí 200 e poucos milhões de habitantes, 220 e tal, mas a gente sabe que nem todos são consumidores, né? A gente deve ter 60, 70 milhões, 80 milhões de consumidores, ainda tem muitos ainda para conquistar e ser consumidores. Então, acho que a moral é pegue os problemas grandes, coloque eles para problemas menores, acredite no que você está fazendo, se tem dificuldade, se prepara, vai buscar gente no mercado, gente que possa te ajudar. Consultorias também tem muitas aí que podem ajudar, às vezes você não consegue ter aquela pessoa fixa ali, você pode ter aquele consultor por 6 meses, por 1 ano, 2 anos, um período que te ajude a você superar esse desafio. Porque acreditando, fazendo, se preparando, vai conseguir conquistar um crescimento, porque aqui tem tudo para fazer. Com todas as dificuldades que a gente tem um mercado consumidor grande. Países aqui da América do Sul, né, você pegar um Peru, pegar um Equador, eles são países muito mais exportadores do que o Brasil, porque eles não têm mercado interno. Então eles têm que ter uma visão para exportar, porque se não for para o mercado interno, não tem a população para consumir. A gente aqui, ao contrário, a gente olha muito para o mercado interno, não olha muito para fora, mas nós temos esse mercado interno e temos tudo para fazer. Então, acredite, se esforce que vai dar certo. Muito obrigado. Eu quero agradecer novamente, então, Décio, pela tua disponibilidade, aprendizado aqui contigo, transmitindo, né, para a gente essa vivência que é de poucas pessoas, né? Está sendo super bem sucedido aí nessa sucessão, sem conflitos, com essa construção tão segura, tão madura, né? E quero agradecer a você, que é nosso ouvinte, nossa audiência aqui. O motivo da gente estar fazendo tudo isso é para que você possa estar crescendo junto conosco e acompanhando o próximo episódio com a gente. E até breve. Sucesso e bons negócios.